Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os operadores em Python. Operadores aritméticos. Esse primeiro código aqui, nós vamos ver os operadores aritméticos. Eles não têm muitas novidades para nós em relação a outras linguagens que a gente já estava acostumado. Então aqui nós temos operadores adição, subtração, multiplicação. A única diferença, assim, se comparado com o C++, por exemplo, seria em relação às operações de divisão, divisão inteira e o resto da divisão, que a gente vai ver aqui, tá? E a gente tem também, a exponenciação, que também pode ser aplicado para radiciação, tá? Então nessa primeira execução aqui do caderno, vou colocar aqui, nós temos aqui as variáveis x e y, os valores 5 e 2, e aqui A, B, C até G, nós temos as operações e aqui embaixo os prints para a gente poder fazer uma análise. Então aqui a letra A, nós temos o resultado da soma entre x e y, né? O operador é a cruzinha aqui, né? Aqui letra B nós temos a subtração, letra C multiplicação, então aqui não tem muitas novidades, ó, para nós. A primeira diferença nós vamos ver com relação ao operador da divisão, essa barra simples aqui, né. Nós temos aqui 5/2, 5 dividido por 2. Qual que é o resultado da letra D aqui para nós, ó? 2,5. Ele fez uma divisão exata, uma divisão que deu como resultado aí um número, com casa decimal, um número float. Se a gente fosse fazer essa mesma divisão, usando o barra aqui, né, no C++, por exemplo, isso resultaria para nós uma divisão inteira. Ele saberia aqui que x é um número inteiro e o y também é um número inteiro, e ele faria inteiro dividido por inteiro, ele ia fazer um casting, né, ele ia fazer a divisão inteira e retornar somente o 2 aqui para nós, né. E aqui ele fez a divisão exata, né, com 2,5 tendo resultado aqui na letra D, na variável D. Se a gente quisesse pegar, somente a parte inteira, aqui usando o Python, né, fazendo uma analogia lá com C++, então a gente tem o operador quociente, que é o barra barra. Então aqui a variável E, ela recebe o resultado de x barra barra y. Qual que é o resultado para nós? Aí sim, ele está pegando só o 2, só a parte inteira do resultado dessa divisão, certo? Aqui na variável f, nós temos o resto da divisão. Então, nós temos aqui x% y. Então, o que que essa divisão aqui vai fazer para nós? 5 dividido por 2 vai dar 2 e vai sobrar 1. E aí ele pega esse resto da divisão aqui para nós, f igual a 1, certo? E aqui a exponenciação, nós temos dois asteriscos aqui, né, x elevado a y, então aqui ele está fazendo 5 elevado ao quadrado e o resultado é 25. Vamos supor que a gente quisesse fazer aí o resultado da raiz quadrada de 25, por exemplo, tá. Então vou colocar aqui letra H, eu quero a raiz quadrada de 25, então eu quero g elevado a meio, certo? Eu vou imprimir aqui o H aqui também para nós. A NH então aqui nós temos o resultado de 25, raiz quadrada de 25, 25 elevado a meio, certo? Então a gente pode aplicar aqui exponenciação e radiciação usando o mesmo operador. Operadores booleanos, são aqueles operadores relacionais, né, eles retornam verdadeiro ou falso, e eles têm a função de comparação entre 2 variáveis. Então aqui nós temos ainda aqueles valores lá, 5 para o x e 2 para o y,
Então, A recebe o resultado de x maior que y. X é maior que y? Verdadeiro, né? B recebe x menor que y. X é menor que y? Falso. Eu vou executar esse código aqui e vamos ver os resultados. X é maior que y? Verdadeiro. X é menor que y? Falso. X é igual a y? Falso. X é diferente de y? Verdadeiro. Então, nós temos aqui que os operadores relacionais, né, eles servem para comparar duas variáveis e retornam aí os resultados verdadeiro ou falso de acordo com a análise. São esses os operadores: igualdade, desigualdade, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Bem parecida, igualzinho ao que a gente já tinha visto aí em C++ e em Java também, certo? Operadores lógicos são aqueles conectivos lógicos. Nós temos o e lógico. Qual que é o operador? AND. O ou lógico, operador OR. O ou exclusivo, né, o XOR, que é o operador chapeuzinho aqui. E a negação, que inverte o resultado lógico, que é o operador NOT, tá? Aqui nós temos algumas tabelas verdade. Então, AND, verdadeiro mais verdadeiro, A, AND B, então o resultado é verdadeiro. Verdadeiro e falso, resultado falso. Falso e verdadeiro, resultado falso. Falso e falso, resultado falso. Então, aqui nós temos aqui uma tabela verdade com 3 comparações, né, com 3 operadores aqui, operandos, né, 3 proposições, e A, AND, B, AND, C. Então, se tudo for verdadeiro, verdadeiro. E o restante é tudo falso. Tabela verdade do OR. A ou B, aqui eu errei, viu, gente? A ou B, verdadeiro, né? True ou true, true. True ou false, true. False ou true, true. False ou false, false. Certo? Aqui nós temos o ou exclusivo, que é o chapeuzinho. Então, true ou exclusivo, true é falso. Ele tem que ser ou um ou outro para ele ser verdadeiro. Certo? E aqui a tabela verdade do not. Então, se você tem true, not true é false. Se você tem false, not false é true. Aqui nós temos a execução das tabelas verdade. Tá? Então, aqui nós temos true and true, true and false e todos os resultados. Aqui com 3 booleanos. Tabela do OR, e o resultado. Tabela do ou exclusivo e o resultado. Tabela do NOT. Ok? E aqui nós temos um pequeno exemplo. Então, seja x igual a 5. Nós vamos fazer todas essas operações lógicas aqui. Então, A é igual a x maior que 3. X é maior que 3? Verdadeiro, né? X é menor que 10? Verdadeiro. Então, aqui nós temos A and B. Então, eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Tem verdadeiro e verdadeiro. Então, nós temos aqui A é verdadeiro, né? B é verdadeiro. Então, o nosso resultado, A and B, é verdadeiro, certo? E aqui, qual que é a negação do verdadeiro? É falso. Agora, eu vou vir aqui no código e vou trocar para ou. Então, nós temos que o A é verdadeiro, o B é verdadeiro, então, verdadeiro ou verdadeiro vai ter que dar verdadeiro também, né?
verdadeiro. Agora eu vou vir aqui e vou trocar pelo ou exclusivo. Então, verdadeiro ou exclusivo verdadeiro vai dar falso. E aqui nós temos a negação do falso, certo? Eu vou trocar uma proposição aqui só para ficar um pouquinho mais interessante para a gente ver mais um exemplo. Vou trocar essa proposição do B para x maior que 10. Eu vou repetir. Então, nós temos A é verdadeiro, porque 5 é maior que 3. B é falso, porque 5 não é maior que 10. Então, verdadeiro and falso, resultado é falso. E a negação disso é verdadeiro. Vamos trocar. Então, eu tenho A, que é verdadeiro, ou B, que é falso. Então, verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. E a negação disso é falso. Agora, nós temos o ou exclusivo. Vou executar novamente. A é verdadeiro, ou exclusivo. B, que é falso. Então, verdadeiro ou exclusivo falso, resultado é verdadeiro. E a negação disso é falso. Aqui nós temos um outro operador bem interessante, que é o operador de identidade. Esse operador, ele verifica se nós temos referências que apontam para o mesmo objeto ou não. Então, nós temos aqui, ó, suponha aqui uma lista, nós vamos falar sobre listas depois, uma lista X que tem dois elementos, Apple e banana. E Y que também tem dois elementos, Apple e banana. Vejam que os elementos são iguais. Eu tenho aqui uma variável Z que recebe um X. Então, eu vou fazer as seguintes prints. X is Z. X aponta para o mesmo lugar que Z? Sim, porque nós atribuímos aqui, falamos que Z é igual ao X. Então, é verdadeiro. X is Y. X aponta para o mesmo lugar da memória que Y? Não, porque são variáveis distintas. Então, o resultado é falso. X é igual a Y? Aqui eu não estou perguntando se X aponta para o mesmo local da memória que Y. Eu estou perguntando se o conteúdo de X é o mesmo conteúdo de Y. E o resultado é verdadeiro, ok? Então, nós temos aqui os operadores is e is not. Então, is verifica se duas referências apontam para o mesmo objeto da memória, e is not verifica se duas referências apontam para diferentes objetos na memória. Ok? Então, essa é a nossa aula de operadores. Na próxima aula, nós vamos ver as condicionais.